Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. Meu nome é Pedro e hoje vamos falar sobre o tema Muitos são chamados. Os encontros do Grupo Aulas da Vida são transmitidos pela Rádio e TV SEAC de Bauru. As reuniões são semanais e você pode acompanhar as aulas presencialmente aqui na sede do Centro Espírita Amor e Caridade e também online pelas redes sociais. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que se juntassem a mim numa pequena prece, pedindo a assistência de Deus e dos bons espíritos. Senhor Jesus, Mestre querido, pedimos o seu apoio no encontro de hoje, que possamos, reunidos em seu nome, compartilhar um pouco dos ensinamentos do Evangelho. Pedimos também a presença dos bons espíritos para que nos auxiliem, inspirando com bons pensamentos e com boas ideias para que possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Que juntos, unidos em seu nome, possamos assumir o trabalho no bem e contribuir para a melhoria dos relacionamentos de todos. Que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento possam receber um pouquinho das suas bênçãos e da sua luz. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo para vocês, o tema do Aulas da Vida é Muitos são os chamados. E esse Muitos são os chamados faz parte de um trecho que está no Evangelho de Jesus, lá em Mateus. E esse trecho ele diz o seguinte, é uma parábola, uma história que Jesus contava para aprofundar e para que as pessoas memorizassem os seus ensinamentos, e Jesus está no templo, ensinando e pregando aos seus apóstolos e às pessoas que estavam ali presentes. E nessa parábola, ele conta a história de um rei que queria comemorar as bodas do seu filho. E ele manda preparar uma grande festa, um grande jantar, e manda que os seus servos vão convidar as pessoas para que compareçam a essa grande festa que ele queria fazer em homenagem ao seu filho. Só que as pessoas, ao receberem esses convites, os convidados, eles não se interessam pela festa e se recusam a comparecer. O rei ele manda chamar novamente os seus convidados, mas eles continuam inventando desculpas e novamente recusam o convite. Alguns, inclusive, eles prendem os servos que foram lá fazer o convite e maltratam esses servos e até os matam. O rei, então, ele fica com raiva, ele fica com cólera desses convidados e manda matar e queimar as cidades desses convidados. O rei, então, nessa história, reconhece que os convidados que ele havia chamado não eram dignos. E ele manda, então, chamar todas as pessoas que estivessem pelo caminho. Então, ele pede que os seus servos saiam e convidem todas as pessoas que encontrarem pelo caminho. Muitas pessoas comparecem, então, na festa do rei. E o rei, ele vai então receber esses convidados, ele vai entrar na festa para ver as pessoas que estão presentes. E em um momento ele percebe que tem um homem que não está trajando a veste de núpcias. E o rei pergunta então a esse homem por que ele não estava vestido adequadamente. E o homem nada responde. Então o rei diz, o rei diz para os seus servos, amarrai-o os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o rei não fica satisfeito ao perceber que existe um homem que não estava trajado adequadamente e manda o prender, e o manda o levar dali para um local onde vai ter trevas e ranger de dentes. E Jesus encerra essa parábola dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E esse é o tema da palestra de hoje. Nós vamos tentar entender então um pouquinho melhor o que Jesus está explicando nesse evangelho, que está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 14. Então vamos
pensar um pouquinho nessa história. Um rei que convida as pessoas e percebe que elas não são dignas para a festa. Então, se nós formos pensar, nós estaríamos por esse rei simbolizando Deus, né, que convida as pessoas para a sua festa, ou seja, para o seu reino, mas as pessoas não se interessam em participar. Então, apesar de Deus escolher as pessoas e chamá-las, né, para participarem do seu reino, elas não querem participar. Então nós vemos que muitos, inclusive, são perseguidos. Os servos, que são as pessoas que servem a Deus, ou seja, aquelas que cumprem as mensagens e as vontades de Deus, as pessoas que se empenham em seguir o Evangelho, elas são perseguidas. E algumas são até mortas por conta da sua fé e de fazerem, né, de prestarem aos serviços que Deus solicita. Então a gente percebe que nessa parábola, nessa história, nós temos aí mostrando que, apesar do convite ser feito para as pessoas, elas não estão preparadas para o reino de Deus. E mais, que Deus então convidou toda e qualquer pessoa. Então, o Evangelho de Jesus está aberto a todas as pessoas. Mas mesmo assim, né, algumas comparecem sem estarem vestidas adequadamente. O que significa esse homem que não estava vestido com a túnica nupcial? Significa que ele não estava vestido com os requisitos necessários para aquela festa. E para uma festa onde Deus nos chama, a nossa túnica, simbolicamente, é as nossas virtudes. Então, nós precisamos estar vestidos adequadamente com bons sentimentos, com boas atitudes, com boas ações. Nós devemos ter a alma purificada, uma alma leve, uma alma que contém, então, virtudes. E se nós comparecermos, né, nesse dia da festa sem estar adequadamente vestido, ou seja, sem ter praticado bem, sem estar carregado de virtudes, nós seremos convidados a ir para um local de trevas e ranger de dentes, ou seja, um local de sofrimento. E esse local de sofrimento é consequência do bem que nós deixamos de fazer. Então, lembrando da causa e efeito, então, como nós não fizermos a nossa parte, nós vamos ser convidados, então, a um local de sofrimento que é causado por nós mesmos e pelas nossas escolhas. Então é dessa maneira que nós devemos entender o significado moral da história que Jesus conta aos seus discípulos, que nós então somos responsáveis em nos vestir de luz, ou seja, ser uma pessoa boa para poder permanecer ao lado de Jesus e de Deus. Então, quem é responsável por vestir-se de luz? Nós mesmos. Então, cabe a cada um de nós os esforços para essa mudança de comportamento e de atitude. Eu vou trazer agora um trechinho que está uma questão que está no Livro dos Espíritos, que ele fala um pouquinho mais sobre isso. É a questão 117, que pergunta assim: depende dos espíritos acelerar seu progresso rumo à perfeição? E os espíritos nos respondem: certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Então, cada um de nós vai evoluir de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Se nós tivermos o desejo de progredir, se nós nos inspirarmos no Evangelho de Jesus e praticarmos o bem, nós vamos acelerar o nosso progresso. Mas se ao contrário a gente escolher a porta larga e permanecer ligado aos prazeres desse mundo, só às questões materiais, nós vamos retardar o nosso progresso. Então, nós temos que nos submeter à vontade de Deus no sentido que nós devemos cumprir as leis de Deus. Então, quando os Espíritos nos dizem que cabe a nós desejar progredir rapidamente e que temos que nos submeter à vontade de Deus, significa que nós devemos praticar as leis de Deus.
E Jesus já nos simplificou essas leis de Deus, dizendo que é amar a Deus, ou seja, fazer o nosso melhor sempre que nós tivermos a oportunidade, e amar ao próximo, ou seja, fazer o bem às outras pessoas da mesma maneira que nós gostaríamos que o bem nos fosse feito. Então é fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Seguindo essas duas orientações, nós vamos acelerar o nosso progresso aqui na Terra, principalmente o nosso progresso moral. E os Espíritos ainda complementam essa questão dizendo: uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa, ou seja, uma criança que ouve o que os seus tutores estão ensinando e explicando, não aprende mais rapidamente do que uma criança que é insubmissa, ou seja, que não presta atenção, que não quer saber. E assim somos nós somos crianças ainda, porque nós estamos nos primeiros estágios da evolução. Se nós pensarmos que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós somos seres imperfeitos, que nós estamos num caminho de evolução e que o planeta que nós estamos ainda é um dos primeiros planetas na escala evolutiva, então significa que, dentro dessa perspectiva, nós somos ainda crianças, nós estamos ainda aprendendo, nós temos muito a aprender. Então, esse trecho, essa questão do Livro dos Espíritos, mostra que nós somos crianças insubmissas, desobedientes, que não prestam atenção nos conselhos e nas orientações que são dadas por Jesus e pelos seus seguidores, aquelas pessoas que já aprenderam e que sabem mais do que nós. Então, é dessa maneira que muitos são chamados, no sentido de que o Evangelho de Jesus é aberto e livre para todas as pessoas, então todos nós somos convidados a aprender com o Evangelho de Jesus, mas poucos, e bem poucos, querem mudar o seu comportamento, né? Então, todos nós somos chamados para o nosso aperfeiçoamento espiritual, essa mudança de comportamento, mas nós recusamos o convite de Jesus. E por que é que nós recusamos esse convite de Jesus, né? Por que nós não aceleramos o nosso progresso espiritual? Bom, a primeira questão que eu acho que a gente deve pensar é que nós temos muitas coisas que chamam a nossa atenção no dia a dia. Então nós temos televisão, celular, trabalho, diversões, nós temos muitas coisas que nos chamam a atenção e acabam nos distraindo e tirando o foco. Então nós nos preocupamos muito mais com as questões materiais do dia a dia e com as questões imediatas para a nossa sobrevivência, e que nós deixamos de lado um pouco essa parte espiritual. Se nós pegarmos a questão 642, que tem no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura, ou seja, uma vida melhor na espiritualidade? E os espíritos vão responder que não, né? Que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Então, não basta a gente simplesmente ficar na ociosidade ou simplesmente não fazer nada. A gente tem que fazer o bem. Então, não basta não praticar o mal. Nós devemos praticar o bem. E praticar o bem significa que nós temos que fazer escolhas, que nós temos que tomar partido, que nós temos que decidir, que nós temos que nos colocar em ação. E muitas vezes nós estamos tão cansados da rotina do dia a dia, de trabalhar, estudar, pagar conta, correr atrás de roupa, comida e de todas as coisas que a gente tem, que a gente prefere deixar de lado. Quando a gente tem um tempinho, a gente quer ligar uma televisão, quer ouvir uma música, quer ir num teatro, quer ir num cinema, quer ir ao shopping, quer comer fora, quer fazer qualquer outra coisa, menos se preocupar
com a parte espiritual. Então, nós cuidamos muito do nosso corpo físico, no sentido de que a gente tem horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para a gente fazer todas as necessidades físicas que nós precisamos, né? Cuidar do nosso corpo físico. A gente trabalha, estuda, resolve problemas, então a gente desenvolve a nossa parte intelectual, mas a nossa parte espiritual a gente deixa de lado, porque a gente se deixa levar por todos os outros problemas do dia a dia, que é mais uma parte instintiva, do que a parte espiritual que precisa de uma ação, e uma ação voltada para a prática do bem. Então é uma ação consciente, é uma ação que exige esforço, responsabilidade, compromisso. Então muitas vezes nós nos falamos espíritas, mas nós não temos a sustentação dessa frase que é a prática do bem. Então, por isso que os espíritos eles sempre nos explicam e sempre nos orientam que nós devemos fazer o nosso melhor a todo momento. Então, quando eles dizem aqui, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, eles estão dizendo que no seu dia a dia, quando você está trabalhando, quando você está conversando com as pessoas, você deve procurar ser uma pessoa com fé, com esperança, com educação, com bondade, com fraternidade, com tolerância, pontualidade. Ou seja, nessas atividades do dia a dia, nós devemos colocar o nosso melhor, oferecer o nosso melhor, que é exatamente o que nós gostaríamos que as outras pessoas também fizessem por nós. E nós temos que lembrar que quando a gente deixa de fazer o bem, o mal também pode ocorrer. Então, muitas vezes, a nossa omissão pode gerar algum mal para uma outra pessoa. E nós somos responsáveis pelo mal que resulte do bem que nós deixamos de fazer. Então, olha como a nossa responsabilidade é muito grande. Que nós temos que praticar o bem e também ficar atentos se a nossa omissão ou simplesmente a nossa ignorância não está causando um mal a outras pessoas. Então, nós devemos ser bem atentos a tudo isso. E se nós continuarmos lá na questão 643, nós vamos ver que a prática do bem, né, fazer o bem, não é apenas ser caridoso, não é a caridade material, não é dar esmolas ou dar o dinheiro, mas é ser útil em tudo aquilo que a gente pode. Então, muitas vezes, ouvir um amigo que está com problemas, ouvir um vizinho que precisa desabafar, fazer um trabalho voluntário, dar o nosso tempo e os nossos ouvidos para que outras pessoas possam absorver um pouco da nossa fé e da nossa compreensão, é também ser caridoso. Então, todas as vezes que alguém chamar a nossa atenção pedindo alguma orientação, algum alívio, e se a gente puder atender a esse pedido, nós devemos fazê-lo. Porque nós devemos fazer o bem na medida das nossas possibilidades, que é a outra orientação que os espíritos nos dão. Mas, muitas vezes, a gente prefere não ouvir esse conselho, né? A gente se faz de surdo, de mudo, né? A gente fica com preguiça, cansado, porque nós somos absorvidos por tudo isso, né? Por essas ilusões que nós temos à nossa volta. Se nós pensarmos, se a gente vê nas propagandas, na internet, na novela, nos programas, né, nos filmes, a ilusão de que nós temos que curtir a vida ao máximo, nós temos que aproveitar tudo que está à volta ao máximo. Nós temos que ser os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais ricos, os mais famosos. Nós nos guiamos por essas ilusões que são as ilusões do mundo material. Mas, infelizmente, essas ilusões fazem com que a gente traga muitas aflições para as nossas vidas. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre as causas atuais das aflições que existem no mundo, os Espíritos nos perguntam assim:
A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas aflições na medida que nós fazemos péssimas escolhas. Então, quem é responsável pelas uniões infelizes? Quem é responsável pelas brigas, pelas discussões, pelas decepções, pelos problemas de relacionamento? Então, se nós formos analisar o que causa a nossa infelicidade aqui na Terra, a maior parte das vezes somos nós que demos origem, ou seja, fomos nós que provocamos essa situação. Então, muitas vezes nós reclamamos do nosso chefe, do nosso trabalho, mas quem é que fez essas escolhas? Quem é que buscou essas alternativas? Nós não queremos falar que somos nós queremos culpar alguém porque é muito mais fácil transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas. Então eu vou falar assim, a culpa é dos meus pais, a culpa é dos meus professores, a culpa é do diabo, a culpa é de qualquer pessoa ou de qualquer, a culpa é da macumba, a culpa é de qualquer outra coisa que não eu. Então a gente prefere transferir a responsabilidade para qualquer outra situação, ao invés de pensar que nós podemos ser os responsáveis pelos nossos infortúnios e pela nossa infelicidade ou aflição que estamos vivendo nesse momento aqui na Terra. Então, nós devemos lembrar que um dos maiores empecilhos para o nosso progresso, principalmente progresso moral, é o egoísmo. Se nós formos lá na questão 785, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: são o orgulho e o egoísmo. E eles estão falando do progresso moral, Os espíritos, quando dizem que o orgulho e o egoísmo são os maiores entraves para o progresso moral, é que nós também podemos fazer o progresso intelectual. Mas o progresso intelectual nós fazemos todos os dias, quando no nosso trabalho, ou quando nós fazemos algum curso, ou quando nós lemos algum livro, nós estamos sempre estudando, aprendendo. Então, intelectualmente, a humanidade tem evoluído e até rapidamente. Mas moralmente, nós caminhamos muito devagar. E isso se deve devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, Porque eles acabam duplicando, triplicando a intensidade dos nossos vícios. Então, nós queremos tudo para nós. Então, nós não queremos dividir nada. Nós queremos ser amados, nós queremos ser idolatrados, nós queremos ser respeitados, nós queremos as riquezas todas para nós queremos abraçar o mundo e ficar colado com o mundo somente para nós. Nós temos a dificuldade em aprender a compartilhar. Então, com isso, inclusive, nós atraímos o sofrimento, que à medida que nós pensamos só nas questões materiais, a espiritualidade então vai trazer algumas aflições que vão ser como um alerta de que nós não nos devemos prender às questões materiais, porque elas são temporárias. Tudo que nós temos à nossa volta e que nós estamos usufruindo é um empréstimo dado por Deus para que nós possamos crescer e evoluir. Mas nós também devemos lembrar que nós vamos prestar contas deste empréstimo. Então, a nossa felicidade ela vai ser muito maior quando nós aprendemos a compartilhar, quando nós aprendemos a dividir, quando nós aprendemos então que o egoísmo não é o caminho para a felicidade, mas muito pelo contrário, que é quando nós compartilhamos é que nós somos mais felizes. Então, qual é o meio para a gente destruir esse egoísmo? Se nós formos lá na questão 917,
os espíritos eles vão nos dizer o seguinte: a primeira questão, né, para a gente se livrar do egoísmo, é diminuir a influência da matéria nas nossas vidas. Então nós temos que lembrar que nós não somos apenas o aqui e o agora, nós temos também uma vida futura e uma vida espiritual. Então que esse mundo material que nós estamos vivendo agora, ele é transitório. E a nossa verdadeira vida é a vida em espírito. E é para essa vida no espírito que nós devemos nos preparar. É claro que nós temos frio, fome, sede, e que o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente tente buscar meios para nos prover o que é necessário para viver. Só que nesse prover o necessário, muitas vezes a gente tenta trazer mais do que é necessário, que aí é onde vem o egoísmo, né? Muitas vezes a gente tem muito mais do que é necessário para sobreviver. E isso ocorre porque a gente fica com receio, a gente tem a falta de fé em Deus de que nós vamos ter dias melhores futuros. Então, com medo do dia de amanhã, a gente acaba querendo criar reservas cada vez maiores. E essas reservas vão ficando cada vez maiores. E aí é onde a gente se torna avarento, egoísta, mesquinho, porque a gente quer tudo só para nós e não quer dividir absolutamente nada. Então, é importante que a gente faça uma análise e a gente olhe para tudo que nós temos a nosso dispor, por empréstimo de Deus, e a gente verifique se nós estamos fazendo bom uso de tudo isso que nos é ofertado. Nós devemos então lembrar que muitos homens pensam apenas em si mesmos, e com isso as outras pessoas são levadas a acreditar que esse é o único caminho. Então eu tenho que trazer tudo para mim e que as outras pessoas não me interessam, não me importam. E essa maneira de pensar, ela acaba influenciando que as outras pessoas também sejam mais egoístas. Então veja, o mundo diz assim para você: seja o primeiro, seja o melhor, faça isso, usufrua. Então, nas propagandas, na TV, em tudo quanto é lugar, a gente ouve essa mensagem que acaba contagiando, contaminando e influenciando o nosso egoísmo. É por isso que nós somos tão individualistas, porque o tempo todo nós somos bombardeados com essa mensagem de que nós devemos pensar apenas em nós mesmos e que as outras pessoas que se lasquem. Nós temos que mudar essa maneira de pensar para que a gente encontre o exercício verdadeiro da caridade e da fraternidade, que é o que vai nos assegurar uma vida futura mais feliz. Se eu for individualista, materialista, egoísta, eu vou atrair a infelicidade e as aflições para a minha vida, porque é um lembrete, né, que vai ser uma reação à minha ação. Então, a partir do momento que nós lemos um pouquinho mais do Evangelho, que a gente lê um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, ela nos mostra que nós temos que nos libertar dessas amarras que nos prendem, nos seguram e que não nos ajudam a evoluir. Então, se nós queremos de fato buscar a nossa evolução, nós temos que buscar o trabalho no bem. Então, nós devemos praticar o bem sempre que nós tivermos a oportunidade. E, quando a gente fala na prática do bem, não pense você que nós estamos pensando nas grandes doações que são feitas, ou nos grandes gestos. Nós estamos pensando nas pequenas atitudes do dia a dia. É você ser responsável, pontual, cordial, fraterno, auxiliar os filhos e as pessoas que estão à sua volta a serem mais otimistas, a compartilharem, a dividirem, a tomarem atitudes mais nobres e multiplicarem as virtudes ao nosso lado. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender a oração dominical que Jesus nos deixou. Tem um trechinho lá na oração do Pai Nosso
que se vocês quiserem uma explicação segundo o Evangelho pela orientação do Espiritismo, né? Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, um trecho que diz assim: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Esse trechinho que está na oração do Pai Nosso, ele nos instiga e nos orienta a pedir a Deus as forças para resistir às sugestões do mal e da influência dos maus espíritos. Então, quando a gente pede lá, não nos abandoneis à tentação, ou seja, não deixe que o mal chegue até mim, né? Que eu não seja tentado às ilusões do mundo, aos jogos, às bebidas, aos prazeres materiais, né? Então, não me abandoneis à tentação, ou seja, não deixe que eu seja dominado pelos prazeres do mundo, pelas ilusões do mundo, mas me livre do mal, ou seja, da má influência que pode vir tanto dos espíritos desencarnados como dos espíritos encarnados, né? A sugestão do mal. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imperfeitos e que nós estamos aqui na Terra para expiar o mal que a gente já tenha feito e para resistir a esse mal, a esse convite. Então, se nós ouvirmos o convite de Jesus, né, que muitos são chamados, né, se nós ouvirmos esse convite para que a gente se torne uma pessoa melhor, nós vamos então afastar o mal. Mas muitas vezes nós não temos forças para isso. Então, os bons espíritos nos lembram que nós devemos pedir a Deus para que Ele nos ampare, que Ele nos envie os seus espíritos protetores para que nos ajudem também a combater esse mal. É claro que sozinhos nós nos enfraquecemos, mas quando nós fazemos uma prece a Deus, nós nos fortalecemos e conseguimos mais força para combater o mal que está à nossa volta. Então, o mal só chega até nós porque nós abrimos brechas para que ele chegue. A partir do momento que nós nos fortalecermos e nos blindarmos da influência do mal, nós teremos então bons pensamentos, boas atitudes e nós estaremos então no caminho da felicidade verdadeira. E não essa felicidade que o mundo espalha por aí, dizendo que a gente só vai ser feliz se curtir o aqui e o agora, se a gente viver intensamente tudo que está à nossa volta. Então, a fé em Deus e a prática do bem é que são os caminhos verdadeiros para a felicidade do homem aqui na Terra. Então, é pensando nisso que nós encerramos então a apresentação de hoje, né, pedindo a Deus que nos fortaleça então nessa fé e nessa certeza de que somente atendendo ao chamado de Jesus é que nós seremos felizes. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.